Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Malaquias 3. O capítulo 3 do livro de Malaquias, no Antigo Testamento da Bíblia, apresenta uma mensagem poderosa que combina julgamento e esperança. Neste texto, Deus anuncia a vinda de um mensageiro que preparará o caminho para o Senhor, apontando para um tempo de purificação e renovação espiritual. O capítulo também traz um chamado ao arrependimento, destacando a importância da fidelidade no relacionamento com Deus, especialmente no cumprimento de dízimos e ofertas, como expressão de obediência e gratidão. Além disso, Malaquias 3 reafirma o caráter justo e imutável de Deus, garantindo bênçãos para os que se mantêm fiéis e advertindo sobre o julgamento para os que se desviam. Esta passagem é uma poderosa preparação para a esperança messiânica e a manifestação futura da glória divina. Versículos de Malaquias 3 do livro de Malaquias da Bíblia. 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. 3. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. 4. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Roubando Deus. 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. 7. Desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? 8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? 15. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal como escapam ilesos os que desafiam Deus. 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal.
Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Vamos à análise textual. O capítulo 3 de Malaquias é uma poderosa mensagem de esperança e juízo. Ele descreve a vinda de um mensageiro que preparará o caminho para o Senhor, um chamado ao arrependimento por meio da fidelidade, e a promessa de que Deus fará justiça. Abaixo, vamos entender o significado dos principais temas apresentados. Primeiro, a promessa do mensageiro e do Senhor, versículos 1-4. O mensageiro que prepara o caminho. O texto começa com a promessa de que Deus enviará um mensageiro para preparar o caminho para a vinda do Senhor. Essa figura é geralmente interpretada como uma referência a João Batista, conforme confirmado em Mateus 11 de outubro e Marcos 1:2, que preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. O Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Refere-se à vinda de Cristo, o mensageiro da aliança, que estabelece uma nova aliança entre Deus e seu povo. O dia do Senhor. Quem suportará o dia da sua vinda? Esse dia será um tempo de purificação e julgamento. A metáfora do fogo do ourives e do sabão do lavandeiro mostra que Deus virá para refinar e purificar seu povo. Isso envolve remover impurezas, como um ourives purifica metais preciosos. Os levitas serão purificados. Os sacerdotes, representados pelos levitas, passarão por uma purificação para que possam oferecer sacrifícios justos, restaurando a verdadeira adoração como nos tempos antigos. Mensagem: a vinda do Senhor trará purificação e justiça. Ele não apenas julgará o pecado, mas também restaurará a verdadeira adoração e santidade entre o seu povo. Segundo, o juízo divino, versículo 5. Deus promete trazer juízo rápido contra os pecadores. Ele menciona especificamente os feiticeiros, adúlteros, mentirosos e opressores, trabalhadores explorados, órfãos, viúvas e estrangeiros. Esses grupos representam aqueles que violam tanto os mandamentos de Deus quanto os direitos das pessoas vulneráveis. Não tem respeito por mim. A raiz de todos esses pecados é o desrespeito pela autoridade e santidade de Deus. Mensagem: Deus é justo e trará juízo contra toda forma de injustiça, especialmente contra aqueles que exploram os outros e desobedecem suas leis. Terceiro, o chamado ao arrependimento, versículos 6-12. O convite de Deus: voltem para mim. Deus reafirma que ele não muda, e por isso os descendentes de Jacó não foram destruídos, apesar de seus repetidos pecados. Sua misericórdia é a base para o convite ao arrependimento. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus promete restaurar o relacionamento com seu povo, mas exige arrependimento genuíno. A questão do roubo a Deus. O povo pergunta: como voltaremos? E Deus responde: vocês estão me roubando nos dízimos e ofertas. O dízimo era uma parte essencial da adoração e da manutenção do templo e dos levitas. Deus desafia o povo a pô-lo à prova, prometendo abrir as comportas dos céus se eles forem fiéis nos dízimos. Ele promete abençoar abundantemente, proteger as colheitas e tornar a terra próspera, de modo que as outras nações reconheceriam a bênção de Deus sobre Israel. Mensagem: a fidelidade nos dízimos e ofertas é uma expressão de obediência e confiança em Deus. Ele promete recompensar essa fidelidade com bênçãos materiais e espirituais. Quarto, reclamações contra Deus, versículos 13 e 15. A frustração do povo. O povo se queixa dizendo que é inútil servir a Deus. Eles observam que os arrogantes e os que praticam o mal parecem prosperar sem sofrer as consequências de seus pecados. Essa atitude reflete desânimo e dúvida em relação à justiça de Deus. Eles não conseguem ver a diferença entre o justo e o ímpio no presente momento. Mensagem: a dúvida sobre a justiça de Deus é um sinal de falta de fé. Embora pareça que os ímpios prosperam, Deus está no controle e agirá no tempo certo. Quinto, a promessa aos justos, versículos 16-18. Os que temem ao Senhor. Enquanto muitos murmuram contra Deus, há um grupo de pessoas que teme o Senhor e conversa entre si sobre ele. Deus presta atenção a essas pessoas e manda escrever um livro memorial em sua presença, lembrando-se delas. Eles serão o meu tesouro pessoal. Deus promete proteger e recompensar aqueles que são fiéis e o temem. Eles serão tratados com compaixão,
como um pai que trata um filho obediente. Vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Deus garantirá que no futuro a justiça será plenamente revelada e será evidente quem realmente serviu a Deus. Mensagem: Deus nunca se esquece daqueles que o temem e lhe obedecem. Ele os recompensará no tempo certo, destacando a diferença entre o justo e o ímpio. Significados teológicos e espirituais. 1. A promessa do Messias e a purificação. Este capítulo aponta para a vinda de Cristo, que veio para purificar e redimir o seu povo. Ele é o mensageiro da nova aliança que traz justiça e restauração. 2. A fidelidade nas ofertas. Deus deseja obediência total, inclusive no aspecto material. O dízimo não é apenas um ato financeiro, mas uma expressão de confiança e adoração. 3. A justiça de Deus. Embora às vezes pareça que os ímpios prosperam, Deus garante que sua justiça será revelada. No final, haverá uma distinção clara entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. 4. Deus se lembra dos justos. Os fiéis não são esquecidos por Deus. Ele os considera como seu tesouro especial e promete recompensá-los. 5. Arrependimento e restauração. Deus está sempre disposto a restaurar seu povo quando eles se arrependem e voltam para ele. Reflexão prática. Confie na justiça de Deus. Mesmo quando parece que os ímpios prosperam, Deus promete julgar o mal e recompensar o bem no tempo certo. Seja fiel nas pequenas coisas. Os dízimos e ofertas são uma forma prática de demonstrar gratidão e confiança em Deus. Valorize o temor ao Senhor. Aqueles que temem a Deus são lembrados e recompensados por Ele. Arrependa-se e volte para Deus. Ele está sempre pronto a perdoar e abençoar quando retornamos a Ele com um coração sincero. Malaquias 3 nos lembra que Deus é fiel, justo e nunca se esquece de seus filhos. Ele espera que sejamos fiéis a Ele, enquanto aguardamos sua justiça final. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!